Oi, hoje vamos falar um pouco sobre ministério. E eu não vou falar dos ministérios na igreja, os comuns, os mais conhecidos, porque é fácil falar desses ministérios, porque são pessoas que já receberam a sua honra. Porque quem não considera honra estar à frente de um ministério já não merece estar ali. De verdade. Estar de frente ao ministério de louvor, ao ministério da palavra, seja lá que ministério for. Quem não valoriza estar à frente de um ministério não merece estar lá. Mas eu não vou falar desses ministérios hoje. Hoje nós vamos conversar do ministério que é a família. O ministério da família. E que muitas das vezes, nossa, gente, a grande maioria das vezes, 98% dos ministérios familiares estão sendo negligenciados. Ou de uma forma, ou de outra, ou por uma pessoa, ou por outra. Vamos começar pela base. Pai, mãe. Pai e mãe. Homem, mulher. Um só pensa em pagar as contas e sustentar a casa. Pagar as contas necessárias, não deixar que falte nada. O outro pensa em limpar a casa, arrumar a casa, porque só eu faço isso nessa casa, entendeu? Um só pensa em arrumar a casa e o outro só em bancar a casa. Uma família não é somente isso, bancar e limpar. E por isso que muitos estão casados com estranhos, porque não conhecem um ao outro. E isso não é uma realidade de outro mundo, é a realidade de muitas pessoas em nosso país. A realidade da população brasileira é que muitos estão casados há 5, há 10, há 15 anos, mas não conhecem o cônjuge. Falam dos defeitos, do que faz, do que não faz, do que deveria fazer, como deveria fazer. Mas não sabe como ele verdadeiramente é. Nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme de se adaptar. Nós nos adaptamos. E pelo fato de nós nos adaptarmos, às vezes nós não somos nós mesmos. E é isso que acontece dentro de muitas famílias. É isso que acontece dentro de muitas famílias. O homem se adapta à mulher e a mulher se adapta ao homem. O homem paga as contas, a mulher limpa a casa. A mulher reclama que o marido não dá atenção. Que não dá atenção, que não é carinhoso, que não é atencioso, que não é isso, que não é aquilo. O homem reclama porque a mulher não fez isso, ou porque não fez aquilo, ou porque não fez do jeito que ele gosta. E muitas famílias estão vivendo nisso. Muitos estão vivendo nesse jogo. E qualquer coisa é um ponto de explosão. Simplesmente porque vivem jogando com o outro. Não conhece, preferem jogar. Se ele sabe que ela não gosta disso, ele faz. Se ela sabe que ele não gosta disso, ela faz. E fica esse jogo. E por qualquer coisa, gente, absolutamente qualquer coisa acontece
uma discussão. Gente, às vezes por qualquer motivo simples e bobo. Por uma toalha na cama, por qualquer coisa. Acontece. Aí começa a falar que a mulher não faz assim, que a mulher não faz. Fica jogando na cara os defeitos dela. E a mulher fica jogando na cara os defeitos dele. E ficam um jogando na cara do outro. E não resolvem. Porque eles simplesmente não se conhecem o suficiente para terem a sintonia, a comunhão de dizer assim, vamos sentar aqui, vamos conversar, isso aqui tá errado, vamos mudar isso. E quando isso acontece, são palavras jogadas ao vento, porque uma parte não faz e a outra não faz porque a outra não fez, entendeu? Quando uma conversa existe, dizer, vamos mudar isso, isso e isso, você tem que mudar isso. Aí o marido fica esperando que a mulher mude. A mulher não muda porque o marido não mudou. E fica isso. E fica um jogando na cara do outro os defeitos. E vai se desgastando e daqui a pouco tá um dizendo, um falando e o outro repetindo. Isso aqui tá por um fio, tá desgastado, eu vou te mandar. Sabe? Aquele tipo de coisa. Aquele tipo de discussão, tipo de que tá a ponto de se separar. Mas o ponto aqui é a negligência. Que muitos acham que não é negligência e por isso continuam vivendo assim. Você, homem, não tem somente a obrigação de ser provedor. Você, mulher, não tem só a obrigação de ser dona de casa. Você é ser humano, você tem os seus sentimentos, você adaptou a sua vida inteira para viver com esse homem. Esse homem que cresceu somente em ser provedor. E do resto ele não passa de um bebezinho de 6 meses. E olha lá. E você reclama porque ele é esse bebezinho 6 meses nesses outros pontos. Mas em ser provedor ele é ótimo. Um homem maduro em questão de ser provedor. E nesse ponto, a mulher dentro de casa faz todas as obrigações. Todas as obrigações. Lava, passa, cozinha. Mas em questão dela ceder e estar no lugar onde Deus quis que ela estivesse, ela não quer. Quanto a isso, ela também é uma criança de 6 meses. E as coisas não se encaixam. Ela não sabe o lugar dela no casamento. Às vezes, ela só se vê como um objeto que é usado quando necessário. Ou às vezes ela quer ser mais do que o marido. Tem esses dois pontos. Quando ela quer ser mais do que o marido, há uma confusão enorme. E quando ela se vê como um objeto que só é usado quando necessário, ela fica triste, deprimida, briguenta, reclamenta e não quer conversa. Ela quer simplesmente se trancar, ficar no quarto sozinha, porque afinal de contas a pessoa procura ela quando precisa. E tá sempre esse ponto de conflito. Esse ponto de conflito. Aí quando vem os filhos e a situação vai acabar se repetindo porque quem tanto vê faz aprender. Tal pai, tal filho, não é assim que se diz. E o que a gente vê dentro de casa a gente faz lá fora. É assim, infelizmente. Mas aqui o ponto principal é o ministério. Mas eu precisava falar esse tipo de coisa para que vocês entendessem. O ministério, família, é cada um saber o seu lugar.
A mulher não é só limpar a casa. Ela não deve ser reconhecida nem só lembrada quando precisa. Um homem não pode lembrar da mulher só porque ela fez alguma coisa ou porque ela deixou de fazer alguma coisa. Ela não é um robô. Ela não é uma empregada que o homem só lembra dela quando precisa. A mulher, além dela ser mulher, de ser mãe e ser dona de casa, ela é um ser humano que tem pensamentos, que tem a sua inteligência, tem as suas emoções, que tem que ser os sentimentos e as emoções. Em muitos casamentos, em muitos ministérios estão sendo abafados, colocados, espremidos em algumas mini caixinhas. E o sentimento que não é tratado, não é falado, não é trabalhado, não é cuidado, mais cedo ou mais tarde vira um ponto de explosão também. O sentimento no qual você guarda hoje, você finge que você não sentiu, você finge que você não passou por aquilo, amanhã o seu comportamento, inconscientemente, mas o seu comportamento, por causa daquele sentimento que você fingiu que não teve, seu comportamento vai ser explosivo. Ou um comportamento que você não deveria ter, por aquele motivo, você não deveria se comportar daquela forma, mas você se comportou por causa de um sentimento não cuidado, um sentimento negligenciado. E por isso, você agiu de uma forma que você não deveria agir numa situação, em uma outra situação, em um outro momento. Marido, não há problema em você. Não há problema em você conversar. Não há problema em você conversar, você não vai deixar de ser macho por isso. Você não vai deixar de ser macho por isso. Não há problema em você demonstrar as suas fraquezas, porque todo mundo é ser humano e você não vai deixar de ser macho porque você falou pra sua mulher que seu ponto fraco é esse. Porque se você não contar, ela sabe. Se você contar, ela sabe. Se você não contar, ela sabe. E se você não contar, muito provavelmente ela vai jogar isso contra você. Vai fazer da sua vida um inferno. Porque nós mulheres, infelizmente, quando nós queremos fazer o inferno na vida do homem, a gente faz. Sou mulher e sei bem do que nós somos capazes. Então, é melhor você ter a sua mulher como amiga, como parceira, conversar, desabafar, botar tudo em pratos limpos numa boa conversa, do que preferir ficar calado, guardando para si próprio. Porque o seu comportamento que não aguenta, porque nenhum ser humano aguenta guardar os seus sentimentos, as suas dores e as suas mágoas por muito tempo, vai gerar uma explosão dentro de casa também. Por um motivo ou por outro. E muito não, vamos dizer, 100% das vezes, a explosão por causa de um monte de sentimento guardado e por falta de conversa é simples e unicamente por um copo na mesa, por uma toalha na cama. Veja a dimensão de tal coisa. Coisas mínimas, que é só tirar do lugar que não era para estar. Sem briga, sem confusão. Mas muitas das vezes isso é o suficiente para causar uma explosão enorme dentro de casa. Uma briga enorme dentro de casa. Mas tudo porque está sendo negligenciado os sentimentos. E as pessoas vivem como se fosse um robô dentro de casa. Uma para prover, a outra para limpar. E até quando vai viver assim? Me diz, até quando? Vão ser negligenciados os sentimentos e as coisas que têm que ser tratadas, cuidadas e principalmente estar claro dentro de casa, dentro do relacionamento. Mas não precisam não é relembrar,
redirecionar. Precisam redirecionar as coisas que deveriam ser de uma forma. Redireciona a atenção para outra, que não tem nada a ver. Redireciona a atenção. Começa uma discussão por causa de uma coisa que não tem nada a ver com o ponto principal. É aquela coisa de dizer assim. É aquela coisa assim. Começou a falar de uma coisa e terminou falando de outra. É isso. É isso. Entende? Se você negligencia seus sentimentos, a sua casa e tudo que em relação a ela, tudo, você nunca vai ter você nunca vai ter um ministério fora dela. E não é que não possa acontecer, mas é que você não vai conseguir administrar. E aquele fardo vai ficar pesado demais para você carregar. Uma hora você vai dizer, não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu quero sair, eu quero... Entende? Você não suporta. Porque dentro de casa a situação é uma. Aí tem a sua vida espiritual. Que se o sentimento não tá legal, se suas emoções não estão em ordem, você acha que Satanás vai atacar por onde? Por onde? E se o seu emocional não estar no lugar onde ele deveria estar, todo o resto vai de água abaixo. Nós somos espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Só que é assim que tem sido: corpo, alma e espírito. É assim que tem sido todos os dias em suas vidas. É assim que tem sido. E é por isso que se um tá fora do lugar, o resto todo desanda. Todo o resto desanda. E você não consegue ter uma vida espiritual se suas emoções estão fracas. E sua vida física, que é o seu corpo, também não consegue. Porque a sua casa fica bagunçada. Você não quer fazer nada. Você quer estar deitada. Você não quer nada. Só quer ficar quieta no seu canto. E o resto fica aí. Você não quer arrumar casa. Você não quer cuidar dos filhos. Você faz porque tem que fazer. Não tem outro jeito. Não tem quem faça por você. Mas quando você é corpo, alma e espírito, é assim que funciona. Mas quando você passar a espírito, alma, corpo, na ordem em que Deus fez, é consequência tudo de bom que vem. Porque o espírito domina sobre todos os outros. Sabe por quê? Em muitos salmos, acho que é um salmo, está escrito: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Porque Davi, que foi quem escreveu, acho que é um salmo mesmo, Davi, que escreveu o salmo, ele era espírito. O espírito dominava sobre os sentimentos e sobre o corpo. Mas uma pessoa que o corpo domina, que a carne domina, não consegue dizer: aquieta-te, minha alma. Pelo contrário, a alma domina tudo ao seu redor. Porque tudo e qualquer coisa é uma explosão, é uma briga, é um kikiki, um kkk. Vocês precisam entender que tudo que Deus fez perfeito. E quando se mudam a ordem do que Deus fez, vira caos. Tem muitas meninas, muitas mulheres que querem seguir o ministério, querem alcançar, porque tem promessas do Senhor. Elas têm promessa, elas são chamadas, mas elas não conseguem romper, porque elas continuam sendo corpo, alma e espírito. E não é assim. Não é assim. As questões do corpo têm que ser tratadas. As questões da alma têm que ser tratadas. Mas se o espírito estiver morto, quem o revive, quem o animará? Entendem? Mas se o espírito estiver alegre, ele anima todo o corpo. É assim que funciona. Procurem cuidar de si próprios, tratarem os seus sentimentos, cuidarem da sua mente. Por que tem muita gente com depressão? Excesso de passado. Excesso de passado, não conseguem deixar a sua vida para trás. Meu pai me abandonou. Meu pai não quer saber de mim, meu pai não gosta de mim.
Eu apanhei, eu fui maltratada. Minha mãe nunca sabe de mim, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu passei fome. Eu passei frio. Eu fiz isso. E hoje, vivem em depressão, porque vivem no excesso de passado e as suas emoções não foram tratadas. E por isso eles estão doentes hoje. Porque a alma está dominando. A alma está dominando. O corpo está doente porque a alma está dominando e o espírito não tem forças. Porque muitas vezes o caso, ele não é nem lembrado. Muita gente não vive a tricotomia do ser. Muita gente não vive a tricotomia do ser. Ela só vive a corpo e alma. É como se o espírito não existisse. Então, tudo que a gente não alimenta, morre. É assim. Pessoas que vivem com ansiedade, excesso de futuro. Pensam demais. Como é que eu vou fazer amanhã? O que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Eu quero amanhã porque eu quero conquistar, porque eu quero ter, porque eu quero fazer, porque eu quero... Gente, todos nós temos planos, todos nós queremos ser melhor, todos nós queremos ter aquilo que não tem, alcançar aquilo que nós não temos, ser bem-sucedidos, ter uma casa, tudo nós queremos. Mas o planejar é nosso, seres humanos, é nosso, nós planejamos, mas a última palavra vem do Senhor. E tudo que vem dele vem no tempo certo, na hora certa. Devemos ter paciência e viver cada dia o seu mal. Porque se Deus criou todas as coisas, dá comida aos passarinhos, dá crescimento às plantas do campo, quem dirá nós? Quem dirá nós? Para que nos preocuparmos tanto com o que vamos comer, como vamos estar vestidos? Se vamos ter casa própria, se vamos ter carro próprio, se vamos ter dinheiro, se vamos conquistar aqueles sonhos e aqueles planos que nós fizemos quando crianças, se vamos alcançar ou não aquele objetivo, se vamos ser bem-sucedida diante da sociedade em que a gente vive, se a gente vai estar encaixado dentro dos padrões sociais. Muita gente vive ansioso porque quer se encaixar dentro dos padrões sociais. Devemos ter cuidado com isso porque os padrões sociais mudam e não tem como acompanhar. Não tem como acompanhar, suas emoções não são assim. Você não consegue estar alegre o tempo todo, você não consegue acompanhar todas as rotinas, porque o que o povo prega, o que a sociedade prega. Você tem que estar bem o tempo todo, bem arrumado o tempo todo. Não tem espaço para você ser você. A sociedade prega que você tem que estar bem arrumada, todo o tempo bem arrumada, toda chique, toda arrumada, toda trabalhada, toda cheia de acessórios, tem que estar de cílios postiços, tem que estar de sobrancelha feita, tem que estar com cabelo arrumado, cabelo alisado, quem alisa, né? Cabelo alisado, cabelo lavado, todo dia, não pode estar sujo não. Tem que comer bem, tem que se exercitar, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ser, tem que ter um bom emprego, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... Como é que você consegue administrar um bom emprego, uma casa e você não consegue? Porque você não tem tempo de cuidar de você. Você pode dar conta do trabalho, você pode dar conta da casa, mas duvido você cuidar dos seus sentimentos. Duvido você tirar um dia pra dizer assim: hoje eu não quero nada agora, mas eu vou deitar e vou dormir. Os finais de semana você vai limpar a casa e vai fazer as marmitas pra você levar no outro dia, durante a semana. Ou senão vai pro cabeleireiro, fazer a unha, tocar a manutenção dos cílios, a manutenção das unhas de gel. A sociedade vive no 320 e muitos casais se veem à noite na hora de virar pro lado e dormir. Porque a sociedade impõe que cada um tem que viver dessa forma. O homem tem que ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, uma mulher bonita.
Ela tem que ser bonita, bem-sucedida e inteligente. Pro homem. A mulher tem que estar cabelo nos trinques, unha nos trinques, sobrancelha feita, cílios feito, maquiagem, skincare, gordura, nem pensar. Você não pode ser gordo. É isso que a sociedade, são essas as regras que a sociedade impõe. Você não pode ficar com a unha descascando, que nem as minhas estão. Se alguém ver você com essas unhas assim, você é desleixado. Porque tá descascando, você não tem o esmalte. Parece ou não parece que tá desleixado? Falei a verdade. Só tá a pontinha. Tá só começando. Eu ainda não tive tempo de tirar o esmalte. Tá horrível. De fato. Tive tempo de tirar? Não tive. E tá tudo bem. Mas se você sair, for pra uma reunião de trabalho, de qualquer coisa, com a unha desse jeito, você é desleixada. Porque a sua unha tá descascando e você não tirou nenhum esmalte. Porque você tem que, se você tiver com a unha pintada, tem que estar com a unha perfeita. Bem pintadinha. Linda, maravilhosa. Se não, tem que estar com o dedo com a unha feita, a cutícula, né? Com a unha bem feitinha, linda, maravilhosa e sem esmalte. Mas a unha tem que estar perfeita. Quem consegue? Quem consegue? Porque se for pra viver na rotina do mundo, meu amor, desculpa, você não existe. Você é um robô que vive por inteligência artificial. Porque eu não vejo ninguém capaz de dar conta de tanta coisa. Alguma coisa fica em negligência. E normalmente é o sentimento. Normalmente é o outro. Porque uma mulher que tem um bom trabalho, uma boa casa e é casada, alguma coisa fica. E eu não tô dizendo que aqui que não. Não, gente, tô falando a realidade de muitas pessoas no Brasil. Eu não tô falando que não acontece. Sim, tem mulheres, sim, que administram o seu tempo perfeitamente, que conseguem cuidar dos seus sentimentos, cuidar de si, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa e ter um bom emprego. Conseguem. Mas elas têm tudo muito bem pontuado, cada horário o seu horário, cada dia o seu dia. E elas trabalharam uma vida para conseguir tal coisa. E são as exceções, não são a regra. A regra é que aquelas mulheres que normalmente têm muito de uma coisa, faltam de outra. É a realidade. E muitos sentimentos estão sendo negligenciados. Muitos sentimentos estão sendo negligenciados. E isso sempre explode no lugar mais fraco, onde não dá pra fingir ser o que a gente não é. Em casa. É em casa. É que você é quem você sempre foi. É em casa que você sabe quem você é, quem deixa você de ser. Porque em casa você não precisa estar montada. Em casa você não precisa estar com postura. Em casa você não precisa ter de sorriso aberto. Em casa você é você. Então olhe o seu comportamento em casa para ver se seus sentimentos não estão sendo negligenciados. São. Estão. Porque você trabalha de segunda a sexta, final de semana você quer dormir, mas não pode porque tem que arrumar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Ou vai pra uma festinha. Gente, vamos ser sinceros. Vamos parar de correr contra o tempo. Porque o tempo continua passando, independente do que você esteja fazendo. A sociedade nos impõe um padrão que é loucura. É loucura. Gente, só o fato de você trabalhar fora de segunda a sexta já é enlouquecedor. Acorda 4. Tem gente que acorda 3 da manhã, pegam 2 ônibus pra ir trabalhar. Uma loucura. Às vezes precisa dormir na casa de patrão porque não dá tempo de pegar o ônibus. Gente, a vida de quem trabalha fora, de carteira assinada, ou que seja lá de que for, é uma loucura. Às vezes, se consegue se programar pra fazer marmita, pra comer durante a semana, ainda come melhorzinho, mas tem gente que não consegue.
e comem qualquer coisa na rua. Aí vivem sedentárias porque não tem tempo para fazer um exercício. Não tem tempo. A saúde vai embora, porque quem não cuida da saúde vai colher as consequências disso uma hora. A saúde vai embora, você fica cansado, você não tem energia para se cuidar, não tem tempo para nada. Gente, é uma loucura. É uma loucura. E muita gente hoje vendo nas plataformas, muita gente correndo atrás de dinheiro. Como é que corre atrás de trabalhando, fazendo, querendo ser a todo custo. Corre, faz aqui, faz lá, refaz e faz e faz. Eu tenho que ser, eu tenho que acontecer. Em tudo isso, sabe o que eu vejo? Cadê a família por trás? Cadê a família por trás? Muitas vezes, essas pessoas que correm tanto atrás de ser, algo fica para trás. E esse algo é sempre a família, é sempre os sentimentos. É sempre os sentimentos. A busca incessante por dinheiro faz com que você fique cega pelos seus... Você passa a ficar cego pelos seus sentimentos. Você fica cego pelos sinais de cansaço do seu corpo. Você fica realmente com os olhos vendados para as coisas ao seu redor. Veja em Eclesiastes as coisas que Salomão dizia. O homem mais sábio da terra já dizia que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E hoje, para você conseguir viver de forma mais saudável possível, de dizer assim, não, olha, a minha vida, o meu ministério família está assim, ó, de acordo com o que tem que ser, não com o que a sociedade impõe. Família que a sociedade impõe não é família, é só mais uma regra. Mas aquilo que Deus constituiu como família, aquilo que Deus disse que era para ser a família. Se a sua tiver assim, eu tenho certeza. Seu marido sai para trabalhar, consegue ter folgas, consegue ter um emprego muito bom e trabalha meio período. Ele consegue folga no meio da semana. E você consegue ficar em casa sem precisar sair, porque ele provém, do serviço dele, ele provém a casa. Mas ele trabalha meio período e consegue ficar com você, com seus filhos, lida e sabe, porque não basta ter tempo. Também tem que saber, porque tem homens que não sabem cuidar de uma mulher. Tem homens que é só prover. Ai, não, eu não deixo faltar nada. Por quê? Porque eu não deixo faltar nada, porque você não bota nada, porque você não faz nada. Quem bota sou eu, quem cuida sou eu, quem faz sou eu. Quando a sua família tá ok, esse homem, que é o provedor, que não deixa lhe faltar nada, ele trabalha meio período e consegue estar em casa com você no outro período. Aí vocês estão juntos como casal. Aí vocês estão juntos como pai. Tem momentos bons como com os filhos, todo mundo junto. Tem momentos bons só vocês dois. E é assim que tem que ser. Mas infelizmente não é assim que acontece. De tudo que eu tô falando, as coisas ruins são regra e as coisas boas são exceção. É verdade. É verdade, gente. Final de semana, hoje, para muitos, se resume em arrumar a casa para ficar limpa durante a semana. É um faxinão para que a casa fique em ordem e limpa durante a semana. Final de semana parou de ser para descanso, mas para colocar a casa minimamente em ordem. Porque durante a semana você trabalha 24 horas por dia. Durante a semana você trabalha 24 horas. Chega em casa, toma banho, deita e dorme. Você não tem tempo, muitas das vezes, para dizer assim, eu vou me deitar, vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro, eu vou estudar, porque eu não tô tão cansada. Pelo contrário, você chega já quer tudo que você quer. Você vem no ônibus dizendo assim, meu Deus, eu quero dormir. Você vem no carro dizendo, meu Deus, não vejo a hora de chegar em casa, eu quero dormir, tô com sono, tô cansada.
Gente, é a verdade da maioria dos brasileiros. E eu peço muito a vocês que não negligenciem os sentimentos, porque o primeiro ministério é a família, é lá que você mostra quem você é. E pode ter certeza que a sua família não tá ok. Eu não tô falando de relação de família perfeita. Em relação à família perfeita, porque família perfeita não existe, porque não existe ser humano perfeito. E a família é feita de... A família perfeita são feitas de pessoas perfeitas. E não existe pessoas perfeitas, porque perfeito só é Deus. Eu tô falando de gente, de coisas mínimas. Que pra mim, é mínima. Você ter um tempo com seu cônjuge, você e ele. Ter um tempo com vocês e seus filhos. Sabe? Estar junto, conversar, falar dos seus sentimentos, falar dos seus estresses, falar dos seus problemas, conversar, botar o papo em dia, ser verdadeiros amigos. Só que tem gente, velho, eu não consigo ficar quieta, porque eu conheço pessoas que vivem com a pessoa, mas não sabe quem ela é. Não sabe. E como é que você sabe isso? Porque são pessoas próximas a mim. São casais próximos a mim. Eles não sabem quem é o outro. Eles sabem aquilo que a outra pessoa quer que eles saibam. Dentro de casa. Gente, a gente consegue montar uma versão da gente quantas vezes a gente quiser. Até dentro de casa. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que uma mulher que briga, que reclama, que faz... Ela não é assim. Só tem um sentimento que não foi tratado, que não foi cuidado. Alguma coisa que não foi dada a devida atenção. Por isso ela começa a se reclamando, mimizenta, chata, insuportável, briga por tudo, reclama por tudo. Tem algo que é psicológico por trás daquela reclamação. Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Olha o passado dela que você vai descobrir se eu tô mentindo. Uma mulher que briga, que reclama. O marido é a mesma coisa. Se você vê um marido que... Ai, porque isso aqui tá fora do lugar. Você passa o dia no telefone e não faz nada. Você já sabe que a vida dele lá atrás foi uma... Entendeu? Você já sabe a palavra. Olhem o passado desse cara. Olhe pra você ver se tem alguma moral de dizer assim, os meus sentimentos, a minha educação, a minha vida foi boa, ensinada e educada de uma forma que tenha que ser. Não foi, não foi, não foi, não foi. Sabe por quê? Que nós somos aquilo que nós fomos ensinados. E aonde é que a gente primeiro é ensinado? Dentro de casa. Na nossa família, com papai e mamãe. Ou às vezes só com mamãe. Ou às vezes só com papai. Normalmente só com mamãe. Dificilmente com papai e mamãe. Entendeu o ponto? Nós somos repetições daquilo que a gente vimos, daquilo que a gente aprendeu. Entendeu? Exatamente, repetições. O que acontece? Você nasceu numa família que foi ensinada e educada e viu e ouviu coisas no mínimo pesadas. Você quer apostar que você vai casar ou está casado com uma pessoa parecida com você, que viveu mais ou menos a mesma coisa? Normalmente é assim que funciona. Se você cresceu num lar desestruturado, você vai casar com uma pessoa que vem de um lar desestruturado. As histórias se repetem, gente. E cabe a você mudar a sua história, tratando daquilo que precisa ser tratado. A história só se repete se você não tem as informações que você precisa. As histórias se repetem se você não tem as informações que você precisa e se você decide que vai ser da mesma maneira. E até quando você vai insistir em viver as histórias do seu pai, as histórias da sua mãe, a sua história vai se repetir até quando? Porque é assim que funciona. Analisem bem. Vejam. Pessoas que você conhece, os pais, que são adolescentes, que você quer conhecer os pais
desde criança até a vida adulta. E agora os filhos dessas pessoas se não estão se tornando a mesma coisa que o pai e a mãe era. Veja se não é. Se não fazem e não têm os mesmos hábitos e os mesmos costumes que os pais. Porque a história se repete. Não há nada novo debaixo do sol. A não ser que você queira. A sua história não precisa ser igual ao do seu pai e da sua mãe. A sua história pode ser a sua história. E a mudança. A primeira coisa boa na sua família. Pode ser a sua vida. Pode ser sobre você. Pode ser sobre a sua história. Aí você diz, na minha casa ninguém casa. Você pode casar na igreja e no civil. Você pode ser a chave para virar tudo isso. Se você decidir cuidar daquilo que tem que ser cuidado. Colocar Deus em primeiro lugar. E cuidar daquilo que tem que ser cuidado. A chave está na sua mão. A decisão é sempre sua. Só que muitas vezes você prefere viver aquela vidinha que você já sabe o final. A gente tem o conhecimento na palma das nossas mãos, porque não tem nada que o Google, que a gente pergunta ao Google, o Google não responder, não sei as questões virtuais, que aí é você e Deus. De resto, tudo que você quiser, psicologia, psicanálise, tudo que você pesquisar no Google, você tem a resposta. Nas plataformas de vídeos curtos, você tem psicólogos dando aula de graça pra você. E aí? A chave da sua vida está nas suas mãos. Cabe você decidir o que você vai fazer com ela. Se vai deixar a história se repetir ou vai mudar. E vai ser a primeira a se formar em uma faculdade. Se vai ser a primeira a se casar na sua família. Uma história onde não havia casamento e casava com 3, 4 e separava de 5, 6. A história está nas suas mãos, filha. A sua história só cabe a você decidir o que você vai fazer. Não cabe mais a ninguém. E você pode dizer diferente. Não, meu pai foi de uma forma, eu sou de outra. Cabe a você. Não cabe mais ninguém. Deus te escolheu e cabe a você decidir o que você vai fazer da sua vida. Você pode ser o ponto de virada de dia. Você pode ser aquela pessoa que ninguém dava nada, que diz assim, vai ser só mais um. É só mais um da família, só. É o menos. Aquele que ninguém dá nada, todo mundo vai ser um quebrado, um falido, um zero esquerda. Sabe aquela pessoa que as pessoas da própria família viram pra dizer você vai ser um zero esquerda? Aí, normalmente, quando as pessoas tomam conhecimento de si e recebem o Senhor Jesus na vida, elas passam a ser ponto de orgulho de toda a família. Primeiro, porque reconheceu o Senhor, porque aceitou ao Senhor, porque decidiu mudar. Porque nós, seres humanos, não podemos fazer nada. Absolutamente nada sem Deus. E não adianta. O que Deus não faz, Ele permite. Não venha me dizer ao contrário, porque tem gente que não crê. Tem gente que não crê, mas a vida dele é para glorificar o Senhor, porque ele só respira porque Deus quer. Básico. Ele só vive porque Deus quer. Ele tem controle sobre a vida dele, que dia ele vai morrer, que dia ele vai morrer. Não faz, só faz. Quem sabe isso é Deus. E não adianta você dizer pra mim, não creio em Deus, não acredito. Porque você não tem problema seu, mas que ele é Deus. E daí? É isso. Deus é Deus, independente se você crê ou não. Se você tá respirando porque ele quer, se ele não quiser, você vai te arrastar pra cima agora mesmo. E você não tem nada, poder nem pra dizer isso. Se você vive ou se você morre. Você não tem poder. Então não adianta dizer pra mim que não é Deus. É Deus, sim. Primeiro, Deus fez tudo e Deus tem poder sobre tudo. E sim, Deus é quem faz tudo. E se você aceita, Ele vai fazer tudo aquilo. Fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Todas as coisas cooperando para um bem vai fazer com que você, que todos diziam que era um zero à esquerda, tornasse ser um zero à direita. Né? Cabe a você, a decisão é sempre sua. Só que eu vejo, vamos encaixar aqui um ponto aqui nessa conversa, de que, já pegando um pouco do gancho da vida cristã, muita gente diz assim, quando eu me consertar, quando eu deixar as drogas,
quando eu deixar o álcool, quando eu deixar a prostituição, quando eu deixar isso, quando eu deixar aquilo, quando eu largar, quando eu abandonar, eu vou para Cristo. Sem Ele, nada pode fazer. Vem como estás. E Ele vai mudar você. Ele vai moldar você. Ele vai cuidar de você. Ele vai sarar as tuas feridas. Vai mudar a sua história. Mas o primeiro passo tem que ser seu. Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará, ceará com você. Mas se você não abrir, o que Ele pode fazer? Ele não vai invadir. Ele não vai sair quebrando tudo e te pegando à força. Ele bate. Se você abrir, quem sai ganhando é você. Vai como você está. E o resto, Ele faz. Certo? Gente, só cuidado com essa fala. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de distorcer o que a gente fala. O resto Ele faz o quê? A parte dele, porque a sua você tem que fazer, tá? Ler a Bíblia, estar em obediência à palavra. O resto que eu digo, o resto que cabe a Ele. Em tratar você, em curar você, em libertar você. Isso aí é com Ele. Agora a sua parte você faz, tá? Beleza? Não, é só para deixar claro, porque para não distorcer, porque é muito dotado de acontecer nessas plataformas. Você fala uma coisa, eles distorcem, botam outro contexto que não tem nada a ver e acaba com a vida da pessoa na internet. Mas é isso. Então, vocês entenderam que a base para que você tenha uma vida boa é você, seus sentimentos, a família, dentro da sua casa, dentro do seu lar, Veja os dados. Quantas mães, quantas pessoas foram mães na adolescência, que os filhos delas também foram mães na adolescência. Eu não estou incentivando isso, é erradíssimo. Eu estou dizendo aqui as estatísticas do nosso país. A grande maioria era assim. Se eu fui mãe na adolescência, minha filha vai ser mãe da adolescência. Era assim que funcionava. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão tomando consciência de si, estão mudando as histórias. E eu peço que vocês tomem a decisão hoje de virar a chave. Não é que vai ser fácil, mas tudo que você faz todo dia vira hábito. Defina as metas de todo dia. Todo dia eu vou fazer isso por mim. Todo dia eu vou fazer isso para melhorar. Eu faço isso que eu não gosto de fazer, mas faço. Quero mudar. Todo dia você vai trabalhar uma coisa para poder mudar essas coisas. É só uma questão de pontuar o que você quer mudar e botar em prática. Todo dia, um pouquinho. Não precisa muito. Entendeu? E por hoje é só. Até logo.